Olá, meus amigos aí do canal Leituras Obrigatórias. Aqui quem fala é professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Estou convidando vocês para curtir ali o meu canal Redação Sem Medo, tá? Principalmente nesse momento aí, nessa reta final. Curtam Redação Sem Medo e saibam sobre as dicas, sobre temas, sobre estrutura, sobre gramática e assim sucessivamente. Tudo aquilo sobre redação. Abraço a todos, curtam o meu canal. Bom, vamos aqui ao conto A Caçada, o conto A Caçada em terceira pessoa, e começa assim. A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus anos embolorados e livros comidos de traça. Bom, a narrativa em terceira pessoa se passa nessa loja de antiguidades aí, que cheira a coisa antiga. Aí surge um homem nessa loja de antiguidades, ele entra, ele vê uma pilha de quadros. Uma mariposa levantou voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. Bom, aí tem uma mulher que está atendendo ali, é uma velha, e diz para ele, né, que aquela ali é um quadro de São Francisco e tudo mais. Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede no fundo da loja. Ou seja, isso é importante, essa tapeçaria que está pendurada na parede e que toma toda a parede do fundo da loja. Reparem que está numa posição de algo escanteado, digamos, está lá no fundo da loja. Então, esse homem que entra na loja está interessado nessa tapeçaria. Tanto é que ele vai se aproximar dessa tapeçaria e aí, claro, a atendente velha vem junto. Já vi que o senhor se interessa mesmo, é por isso. Pena que esteja nesse estado, ou seja, a tapeçaria não está em boas condições, essa tapeçaria que está pendurada na parede, né? E ele fica observando essa tapeçaria. Só que ele diz? Parece que hoje está mais nítida. E aí a velha não entende nada, né? Ela diz assim, nítida? Repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície poída. Nítida como? As cores estão mais vivas, diz ele. A senhora passou alguma coisa nela, na tapeçaria? E aí, de repente, né, ele começa a ficar mais pálido, ele tá todo perplexo olhando para essa tapeçaria ali. Ou seja, quando ele olha para essa tapeçaria, tem reações que a gente chama, né, reações físicas assim muito intensas. E isso é causado exatamente por essa tapeçaria e essas reações deles cheias assim de tensão, de ansiedade. E aí, claro, a velha diz, né, que não passou nada nessa tapeçaria, mas ele vai dizer, não, eu estou notando uma diferença. E ela diz, não, eu não passei nada. Essa tapeçaria, aliás, não aguenta a mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido. E aí ela diz que essa tapeçaria aí, ela foi, na verdade, trazida por uma pessoa desconhecida, que ela não conhecia e tudo mais, e que precisava muito de dinheiro. E ela acabou pagando, e isso aí já faz muito tempo, muitos anos, e ela diz, né, que essa tapeçaria estava estragada, que não ia conseguir comprar aquilo ali, nem o cara que está querendo vender ia conseguir comprador. E aí, o que aconteceu? Ele começou a insistir, 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 e ela acabou pagando, né? E aí, no momento que ela comprou essa tapeçaria, ela pendurou na parede. Então ela diz, ó, preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso. E o tal moço nunca mais me apareceu. E o que, que diz esse rapaz que está fixo olhando para essa tapeçaria? Extraordinário. Então, extraordinária é a resposta do homem que está observando essa tapeçaria, que entrou nessa loja de antiguidades aí. E aí, o que, que diz a velha atendente? Eu poderia vendê-la, vender essa tapeçaria, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. E aí o homem agora começa a ficar muito nervoso, a mão dele está tremendo, ele acende um cigarro e ele vai fazer aquela pergunta, não? Em que tempo, meu Deus, em que tempo teria assistido a essa mesma cena, teria visto essa mesma cena e onde? E repare, né, ele está tentando ver que nessa tapeçaria tem uma cena, a gente já vai ver que cena é essa, o que tem ali, qual é a imagem que tem, e ele está perguntando onde é que ele assistiu essa mesma cena aí. E qual é a cena? Era uma caçada. Então a tapeçaria retrata o que? Uma caçada. E no primeiro plano estava o caçador de arco retesado, ou seja, ele já está pronto para
digamos assim, soltar a flecha, né? Apontando para uma touceira espessa. Touceira é esse mato, né? Num plano mais profundo havia um segundo caçador, que espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Ou seja, tem dois caçadores ali nessa cena, só que um está bem escanteado, bem assim, não dá nem quase para ver. Agora, quem está num primeiro plano, exatamente, é esse caçador que está com o arco retesado. Então a gente já tem duas pessoas aqui, dois caçadores na cena, né? Poderoso absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpentes, os músculos tensos à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. Ou seja, ele está apontando para uma touceira, para um mato ali, e está pronto que a caça saia para ele desferir a seta então. É isso que tem na tapeçaria, que está deixando esse homem que entrou ali totalmente tremendo e tudo mais, nervoso ao ver essa cena. Ou seja, lembrando então, né, a tapeçaria tem uma cena que é uma caça, aparecem dois caçadores, um está em primeiro plano, com o arco já pronto para atirar a flecha, tipo mirando, e tem um outro que está bem ali, né, enfim, em plano secundário. E esse homem que está olhando para a tapeçaria, ele já está agora respirando com dificuldade. E para ele a tapeçaria tem essa cor toda esverdeada, né? Porque tem a questão da caça, de estar no mato, digamos, né? Envenenando o tom verde musgo do tecido, destacavam-se algumas manchas, manchas de um negro violáceo e que pareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão como um líquido maligno. A touceira na qual a caça estava escondida também tinha as mesmas manchas e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorando o pano. Ou seja, ele nota que tem algumas manchas pretas ali na tapeçaria, perto da folhagem, perto da touceira, né, do verde ali. E ele acaba dizendo: parece que hoje tudo está mais próximo, disse o homem em voz baixa. É como se... Mas não está diferente? Reparem, né, que ele está falando mais baixinho, mas ele está impressionado com essa tapeçaria aí. O nome do conto é A Caçada, e essa tapeçaria retrata exatamente uma caçada. E aí a velha diz que não está vendo diferença nenhuma, né? A mesma tapeçaria que está pendurada ali há anos já, né? Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta, diz ele. E ela diz: que seta? O senhor está vendo alguma seta? Aquele pontinho ali no arco, a velha suspirou. Mas esse não é um buraco de traça? E reparem, né? Então, assim, a velha não está entendendo nada, atendente, enquanto o homem que está ali olhando a tapeçaria, para ele tudo está fazendo uma espécie de sentido, ele está querendo saber que cena é essa, né? E aí ela acaba, né, se queixando das traças que estão ali, acabando com tudo. E aí ela diz, né, bom, o senhor fica à vontade aí, né, e tudo mais, vou fazer um chá. E ele fica ali sozinho, né, pensando, então, né. Ele diz: conhecia esse bosque, conhecia esse caçador, conhecia esse céu, conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Mas a pergunta é: quando? Onde? Onde é que ele viu isso aí? Teria sido esse caçador? Então ele começa a fazer agora aquelas grandes perguntas, indagações. Será que ele era esse caçador? Ou ele era o companheiro lá adiante, o homem sem cara que está espiando por entre as árvores, aquele caçador em segundo plano? Será que ele seria uma personagem de tapeçaria? Mas qual? Qual dos dois caçadores? Fixou a touceira onde a caça estava escondida. Então, ele tenta se achar ali, né? Quem ele é nessa cena, digamos assim. Então, a pergunta que fica: será que ele já viveu aquilo? Mas onde? Quem é ele? Quem seria ele? Ele seria o caçador em primeiro plano, o caçador em plano secundário que mal aparece, mas detrás das folhas, através das manchas, pressentiu o vulto arquejante de quem? Da caça. E ele acaba ficando muito compadecido com essa caça, porque o caçador já está com o arco entesado ali, ou seja, né, a morte está próxima.
Se a caça se movimentar, a flecha mata ela com certeza, né? E a Véria não tinha, a atendente não tinha visto a caça, porque na tapeçaria ali parece só um pontinho meio carcomido com o tempo, né? E aí o que acontece? O homem está totalmente fascinado por essa tapeçaria, ele vai recuando alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida. Ou seja, ele tem uma certeza agora. Ele fez parte dessa caçada aí, mas quem ele é? E por que é uma paz sem vida a partir de agora, né? E ele começa a pensar, bom, e se eu não fosse nenhum dos caçadores que ali estão? E se eu fosse o pintor que fez o quadro, certo? Mas qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte, né? Porque tu diz, mas é uma tapeçaria, não é um quadro, sim, mas vai explicar. E quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram? Ele pintara o quadro original e por isso podia reproduzir de olhos fechados toda a cena em suas minúcias. E aí ele começa a pensar, né, quem ele é dentro daquele quadro, certo? Antes ele queria saber qual dos caçadores ele era, agora ele acha até que pode ter sido o pintor da cena. Mas ele vai dizer, mas se eu detesto caçadas, por que eu tenho que estar aí dentro dessa tapeçaria, digamos assim, né? E ele começa a ficar de novo mal, com náusea. Ele não está conseguindo explicar como é que ele conhece essa cena e tudo mais, né? Ele vai lançar mais uma dúvida agora. Tá, e se eu não fosse o pintor e não fosse nenhum dos caçadores, e se eu fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original, a caçada não passava de uma ficção. Então reparem, né, é um conto que quase todo está se passando dentro aqui da tapeçaria e o que acontece é ele observando essa tapeçaria. Então ele ficaria encravado, né, no cenário da tapeçaria. E por que tudo parecia mais nítido do que na véspera? Porque as cores estavam mais fortes apesar da penumbra. E a atendente disse que não fez nada, não limpou, continua ela do jeito que está, né? E o que ele faz? Esse homem sai da loja então, muito mal, cabeça baixa. Aí ele meio que para na esquina, ele vê que ele tá mal, tá com sono. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir, desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Que loucura! E não estou louco. Ou seja, então ele vai se debatendo, né, entre a imaginação, entre esse delírio, se é loucura, se é sonho, até se questiona se ele está louco, né, questiona a sanidade dele e acaba dizendo, não, eu não estou louco. Daí, então ele vai andando nas ruas ali, ele vai num cinema, mas rapidamente ele já sai do cinema e ele vai para onde? Ele volta para essa loja de antiguidades. Só que o que ele faz? Ele gruda o nariz na vitrine, tentando ver a tapeçaria. Mas detalhe, né? A tapeçaria está lá no fundo. Então o que ele faz? Ele vai para casa, vai para a cama, né? E volta a ter o que na cabeça dele? A voz lá da atendente da loja, certo? Ela dizendo, mas que seta? Não estou vendo nenhuma seta. E ele também começa a ouvir, digamos assim, né? Já na casa dele, deitado, o barulho das traças, digamos assim, da tapeçaria rindo, né? E ele volta a pensar no quê, né? Será que eu sou o caçador mesmo? E aí vai lançar mais uma hipótese agora. E se eu fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Reparem, ele já acha que foi apenas uma pessoa que passou um espectador dessa cena, o caçador em primeiro plano, o caçador mais no segundo plano, o pintor, e agora ele se acha que também poderia ser o artesão dessa tapeçaria. E agora na cabeça dele quer destruir essa tapeçaria aí. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la e ia pelos ares essa tapeçaria velha que tá, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai de novo até a loja. E aí a velha atendente diz, hoje o senhor madrugou. Bom, aí ela diz, né, para ele entrar, para ele se sentir em casa, porque ele já conhece o caminho, ou seja, dá aquela ideia que ele já teve, né, enfim, no antiquário ali, outras vezes, né, por óbvio. Aí ele parou, dilatou as narinas e aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro? Reparem que esse cheiro aí começa a partir de agora, está dentro da loja de antiguidades, mas está sentindo cheiro do quê? Cheiro de folhagem, de terra, cheiro
da cena retratada na tapeçaria. E aí o que ele vai dizer? E por que a loja foi ficando embaçada lá longe? E aí a tapeçaria, digamos assim, né, o momento fantástico agora do livro, ela vai se alastrando pelo chão, vai se alastrando pelo teto, ou seja, toda a loja de antiguidades vai virando o cenário da tapeçaria, vai ficando gigante, ou seja, ele está dentro agora dessa caçada aí. Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou, resistindo ainda, e estendeu os braços até a coluna. Muito bem, penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de orvalho. Ou seja, ele está dentro da tapeçaria, ele estava dentro da loja de antiguidades, mas agora essa tapeçaria tomou conta de todo o cenário e ele está dentro agora não de uma loja de antiguidades, mas dentro da cena. Ele está ali dentro de uma caçada, ele está no meio de galhos, a coluna da loja de antiguidades vira uma árvore, então a gente tem um movimento fantástico agora, tá? E aí a grande dúvida dele qual é? Ele quer saber quem é ele na cena. E aí ele vai perguntar, era o caçador ou era a caça? Não importava, não importava, sabia apenas que tinha que prosseguir correndo sem parar por entre as árvores, caçando. E aí surge uma hipótese que ele não tinha falado ainda. Caçando ou sendo caçado. E aí pela primeira vez ele pensa na hipótese de que ele não foi um espectador, ele não é um dos dois caçadores, não é o artesão, não é nem o pintor, mas sim o que ele é? Ele pode ser a caça, aquele que está com a morte por chegar. E aí ele pergunta, ou eu sou o que está sendo caçado? E aí pela primeira vez ele pensa nisso, né? E aí vai terminar o conto, ele já está suando, ele fica com um medo terrível e vai dizer, ó, vertia sangue o lábio gretado. Ou seja, o lábio machucado dele agora começa a escorrer sangue. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa touceira. Ou seja, ele está fazendo o que a partir de agora a cena de ser a caça. Aquela que está na touceira ali. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem, a dor. Ou seja, a seta que vai em direção a ele. Não, diz ele, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Bom, ou seja, o que nós temos nesse conto aqui, né, com um final fantástico aqui, né? O homem reconhece a cena, quer saber durante toda a cena quem ele é nessa cena de caçada da tapeçaria, e ele levanta várias hipóteses, só que ele nunca tinha levantado a hipótese que ele poderia ter sido a caça. Então ele levanta a hipótese que poderia ser o caçador em primeiro plano, segundo o caçador, o artesão, o pintor, um espectador, só que no final ele acha que pode ser o que? A caça. E ele vai exatamente para essa touceira, vira a caça, a flecha vai na direção dele, ele sente apertar o coração. E esse final sugere que esse homem entrou na tapeçaria, se funde realidade e imaginário. A tapeçaria vai invadindo, digamos, o espaço real, que é a loja de antiguidades, né, e se projeta ele para dentro da caçada. E aí sugere no final que é a morte do protagonista. E lembrar, né, antes ele tinha levantado algumas hipóteses do tipo quem sou eu, e de repente ele se vê dentro da tapeçaria e é quem? A caça. E aí a sugestão nesse mundo fantástico aqui de que ele acabou morrendo.